Olá, pessoal. Aqui, ó, mais um podcast novo. Estamos aqui com uma programação nova. Nós fizemos uma mudança hoje. Vai ser um dos primeiros podcasts com um sofazinho, sentadinho assim. Que alegria. Isso tudo para você ser edificado, para você aí mandar para as pessoas que você ama. Hoje eu tenho um convidado estreando esse podcast novo aqui, a segunda temporada do podcast. Os nossos. Tá no canal, né? Os nossos outros podcasts, tá tudo no mesmo canal, Boni TV, no YouTube. Você que nos acompanha e você passa para alguém, deixa o seu joinha aí e também nos inscreva no canal, porque nós estamos trazendo muitas outras novidades. Vai ter aí o caminho do apóstolo Paulo, que um dia eu quero que você faça essa viagem juntamente comigo. E tem muitas coisas boas, mas hoje é especial demais. Aquilo que Deus preparou. Por isso mesmo que a palavra confirma, né? Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Olha quem está na minha casa, olha quem está na Itália e hoje vai estar aqui falando, contando um pouco daquilo que Deus tem feito, do testemunho dele, o que Deus tem feito na vida dele. Rodolfo Abrantes, que virou um amigo. Olá, minha querida. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bom, tudo bom. Que alegria te receber aqui. Muito obrigado por me receber. É uma honra para mim estar Ai, aqui contigo. quanto é bom. Tá esses dias aqui na Itália. Eu amo demais isso aqui. O que você tá achando, Rodolfo? Eu só tô comendo aí, não achei nada. Meu não. Deus! Não tô tendo tempo de achar nada, só tô Nada, comendo, viajando, olhando mas tá muito esse lindo país. isso aqui. Eu tô, É assim, muito é impressionante. bonito, né? É impressionante. Itália é um país muito lindo. Assim, tem muita imagem, né? A gente vê muita foto, vê muito vídeo, através de rede social e tudo, no YouTube. Você vê, antes de viajar, eu e a Ali, a gente sempre dá uma pesquisada antes no lugar, a gente vê algumas coisas. Mas quando você chega aqui, ou andar na rua, né? Eu gosto muito daquelas coisas conhecidas, mas eu prefiro, dentro de mim, assim, eu prefiro muito mais andar na rua, ver o que o cara que mora ali, onde que ele come, onde ele vai, sabe? É exatamente, né? Uma vida normal, você pega, assimilar a real cultura do lugar. A cultura da pessoa, exato, né? Que é o dia a dia. Outra. Isso é muito enriquecedor, assim. Eu estou sendo muito abençoado, estilo de vida muito simples. Simples. E ao mesmo tempo muito rico de paz. Exato. Sabe, de você estar... como não se tem uma ansiedade, aquele desespero para fazer as coisas, não. Né? Eles são bem aceleradinhos em algumas coisas, assim, mas sim. É um povo que há muito tempo encontrou uma forma de viver e eles preservam essa forma de viver. Muito família, né? Eles e as coisas funcionam, né? Almoça em casa, fecha os comércios. Fecha para o almoço. Fecha o restaurante para o almoço. Fecha o restaurante para o almoço. É muito bom. O importante é estar com a família. Nossa, é muito italiano bom, muito bom. Tem muito isso, é muito bom mesmo. A gente está apaixonado. E ainda estamos pegando um tempo bom, né? Ainda não está frio, sol. A gente está gostando bastante. E aqui em Pescara o sol ainda tá, né? Tá bom demais, meu Deus do céu. Tô preto. Tá aproveitando. Tô. Que Rodolfo. Então agora vamos falar um pouquinho. Oh, meu Deus, como é bom a gente ter vocês aqui. Você, a Ali, tem sim trazido para nossa família, para minha casa, um presente de Deus. A vida da Ali tremenda. Deus tem usado ela na minha família, com as minhas filhas, minha neta, meu marido. Até a Radassa. Até a Radassa. A Radassa é uma figura. Até a Radassa. Gente, a Radassa é nossa cachorrinha, a cachorrinha do Augusto. E a Ali gosta tanto, né? E ela é toda, assim, feliz de ter alguém pegando ela no colo, essas coisas que a gente aqui não pega muito no colo, não. Mas agora a Radassa sendo até a Radassa sendo abençoada. A Radassa lambe a cara da Ali todinha. Lambe tudo e ela nem tá aí. Que bom. Rodolfo, o que está acontecendo nesse momento aí na tua vida? Eu vi que realmente você tirou um tempo sabático e também está com um novo, né, lançamento. E eu queria que você falasse um pouquinho desse novo lançamento, porque
tocou muito meu coração o dia que Uhum. você contou Uhum. que como é que você fez essa música nova. É uma música chamada Jardim dos Inocentes e eu escrevi ela no ano passado, em 2022. Eu preciso voltar um pouquinho na história, porque em 2021, ah, durante o meu devocional, ali pela manhã, eu sempre estava passando demais por um texto em Levítico, quando Deus fala do ano sabático, do ano do jubileu, que o ano 49 ele seria o ano do jubileu e que o ano 50 seria o consagrado ao Senhor, né? E nesse não se faria nenhum trabalho e você comeria do que plantou no ano anterior. E eu estava com 49 anos na época, eu estava tipo assim, o número ele estava Exato. batendo demais no meu coração, muito forte. Eu e a Ali, desde que a gente aceitou Jesus, desde que a gente entregou a nossa vida para Jesus em 2001, a gente de cara, a gente já caiu num circuito de começamos a dar testemunho, a viajar, a pregar o evangelho e fazer adoração e a gente amou muito tudo isso. Mas foi ininterrupto, ao ponto de a gente não ter parado para ter filho, a gente não parou para fazer nada, a gente só ficou correndo, Exato. correndo, correndo, correndo e com muito prazer, com muita alegria. Mas a carne sente um pouco, sabe? Assim, e a gente começou a se sentir muito cansado. E eu tenho para mim que a pior coisa que existe é um ministro cansado. O ministro cansado faz besteira, o ministro cansado cai em adultério, o ministro cansado É um perigo, é um perigo. ele vai extrapolar, vai tentar sarar o cansaço dele em coisa que não devia. A gente vai ver na Bíblia Esaú vendendo a primogenitura por um prato de lentilha porque estava cansado. A gente vai ver Davi cometendo adultério porque no tempo que os reis saem para a guerra ele parou. Então a gente percebe que o cansaço ele é um perigo muito grande, mesmo porque Deus instituiu o sábado para o povo judeu. Ou seja, toda semana você vai ter o descanso. Ou seja, não interessa o quanto você está trabalhando, o teu descanso está sempre chegando. Então, quando você trabalha a partir do seu descanso, e você já está vendo um descanso chegando, você não cansa, você não dá tempo de você se estourar. Isso é uma coisa que no mundo que a gente vive hoje, com a velocidade de internet, de toda essa correria, competitividade, as pessoas querendo acumular, querendo fazer, querendo crescer de uma maneira absurda, isso tudo leva para uma aceleração e nunca para uma desaceleração. Exato. Sempre leva para querer fazer, conquistar, acumular. E, cara, isso é um ritmo que ainda que você veja ele, se você não vigia, você cai nele. E também tem um interesse, né? Você tem que sobreviver, eu preciso estar lá, porque se eu não, é o meu trabalho. Exato, né? mas Deus cuida, Ele sempre Tem cuidou, que entender exatamente. que A é gente tem que Deus fazer o que quem Deus cuida. mandou e não entrar num ritmo de algo em nome de Deus. Porque isso também acaba ficando ansioso. Fica. Tenho que fazer essa agenda, porque é isso, aquilo, fica muito ansioso. Assim, eu amo muito o pregar o evangelho, eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu entendo que eu preciso respeitar tempos. Então, no final de 2021, eu dei a notícia para ele, amor, em 2023 a gente vai parar. Então, em 2022, eu me organizei para tornar esse ano possível. E em 2022 eu escrevi essa música Jardim dos Inocentes, que a princípio ela soa muito estranha para mim. Assim, eu respeito muito a forma como as músicas vêm. Quando parece que tem um rio e você simplesmente deixa ele correr. Não planejar muito as coisas e ver o curso que aquilo está saindo. De respeitar o que está saindo de dentro do meu coração. E essa música eu cheguei a achar ela um pouco estranha. Eu falei, será que as pessoas vão entender? Eu achei ela um pouco melancólica demais. Eu achei ela, até certo ponto, uma tristeza muito latente ali, sabe? Muito viva. E eu comecei a falar, cara, será que eu não devo mexer nessa música? Tipo assim, eu acho que ninguém vai entender isso direito. Mas gravei ela em 2022 e deixei ela quietinha. Veio o ano de 2023. E quando eu caí nesse sabático, a gente passou por lugares maravilhosos, lugares que a gente já amava, como o Havaí, que eu vou sempre. E
E ali começou um tratamento de Deus no meu interior, tipo, em áreas da minha vida que parece que eu nunca tinha tocado, áreas da minha infância que eu não tinha revisitado para sair desses lugares curado. Isso começou a vir de uma forma muito intensa. Eu não estava preparado para aquilo. Foi um ano que eu chorei demais e assim. Uh, eu demorei para discernir o que estava acontecendo. Mas é como aquele negócio, quando a gente entende o propósito, a dor acaba. Né? Ainda que esteja doendo, ainda, se ainda esteja num processo de cura, o desespero do não saber o que está acontecendo, ele se vai embora. Então você entende, então é mais ou menos por aqui. Aí eu percebi que eu tinha, através dessa canção, profetizado o que ia acontecer no meu ano de 2023. Aquilo que eu cantei em 2022, através dessa música, veio fazer total sentido no que eu comecei a viver em 2023. E eu estou percebendo assim, que a gente está num tempo, eu e a minha esposa, de edificação pessoal. Sabe? Eu acho fantástico quando a Bíblia fala, quando Paulo está falando sobre orar em línguas, por exemplo. Ele fala, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Muitas igrejas tomaram isso para o lado de que não é para orar em línguas porque não tem a ver com o corpo. Não, tem a ver com o corpo que você é. Edificação pessoal. Quer dizer, você edificando, você fica parecendo com Cristo. Exatamente. Então você pode edificar outros. Exato. Se você está arrebentado, como é que você vai edificar outros? Se você não sabe para onde você vai, como você vai guiar outros? Se você não entendeu nada, como é que você vai ensinar outros? Né? Então, a edificação pessoal, ela sim é uma base de lançamento, é uma plataforma segura para que desse lugar você possa lançar sementes, lançar a verdade, enfim, e ser mais eficaz do que nunca. Né? Rodolfo, mas você sabe, eu não seguia você naquele tempo, né, quando você ainda estava lá cantando as outras músicas do mundo, mas só que eu fiquei sabendo de como eram as suas músicas. E as suas músicas, ela era o que você estava passando. Era o que eu vivia. Todas aquelas coisas que a gente acha hoje um absurdo, mas era o que você estava passando. Era. Então, o que eu estou entendendo? Agora, conhecendo Deus, vivendo com Ele, você está produzindo ao mesmo que você é hoje. Então, é lindo você falar sobre isso, porque hoje Deus está fazendo algo diferente que às vezes você pensou que já estava tudo bom. Sim. Né? Mas Deus está te amassando de novo. E essa música, eu creio que justamente é você. Sim. É você. É como se eu estivesse nu. Sabe aquele negócio, você se despe de tudo, você tira a máscara, você, tipo, cara, é aquele negócio, você não tem o que esconder mais e nem tenta esconder. Sabe, assim, o clipe da música, ele tem uma história muito doida, porque eu tive que voltar ao Brasil foi em junho? Acho que foi em junho, para fazer o meu juramento. Né, de cidadania italiana. Sim, que a senhora... Olha, gente, o Rodolfo está fazendo a cidadania. Essa daqui é que está cuidando de mim. Está fazendo a cidadania, já é italiano, né? Eu sou no italiano. E o códice fiscal. Já é o código fiscal. Fui levar ele para fazer a declaração de presença. Cheguei lá, o policial disse, não, mas como? Não posso fare. Questo já é um italiano. Já é um italiano. Meu Deus. Então, eu voltei em junho para fazer o meu juramento e passei na casa do meu amigo Guilherme, que é quem fez a arte do clipe, enfim. E ele estava com a câmera montada com o cenário e ele falou, Rod, por que a gente não faz um clipe da música, cara? Ele tinha feito só um lyric video. Né? Um lyric video, para quem não entende isso, é quando só passa a letra, né? No YouTube ali. Sim. É um lyric video, é um vídeo que só tem a letra. Ele tinha feito um que ficou muito legal, com stop motion, a arte ficou muito maneira. Mas ele falou, por que a gente não faz um clipe? Cara, bota a câmera na tua cara e a gente filma um clipe de um take só, você cantando a música, cara. Eu nunca tinha feito nada disso. Eu tinha sentido de fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falei, cara, vou só em casa pegar umas roupas então pra vir fazer o clipe.
Eu me lembro que eu cheguei em casa e escolhi uma jaqueta jeans que eu tinha cortado porque ela ficou curta. E eu olhei para aquela jaqueta que eu nunca usei e talvez nunca vá usar. Ela estava ali. Falei, cara, eu vou fazer com essa jaqueta. E aí peguei uma bandana daquelas que eu usava na época da pandemia, né? Todo mundo de máscara. Botei no pescoço e falei, cara, fiquei parecendo com o Bob Cuspe. Bob Cuspe era um personagem de cartoon do Angeli, que na época que eu era adolescente eu curtia demais o Bob Cuspe. Ele era um punk, que ele cuspia em todo mundo. Enfim, ele tinha moicano e ele tinha silêncio no pescoço com a jaquetinha cortada, a manga. Falei, cara, tô parecendo Bob Cuspe. Inclusive, meu cabelo tava meio moicano também. Eu falei, cara, eu com 50 anos na cara, tô parecendo como eu era. Só que eu não me toquei de nada disso na hora. Fiz o clipe. E eu tive uma infecção nos olhos, desde maio, tô tratando ela ainda. E tava muito inchado. Meu olho tava muito inchado naqueles dias. Tava terrivelmente inchado os dois olhos. E, cara, era um clipe com a câmera na minha cara. É como se eu tivesse algo, cara, esse daqui é quem eu sou, eu tô passando por isso. Eu poderia fazer o clipe de óculos escuro, mas o clipe tá na minha cara e meu olho tá inchado. E eu tava vestido com a mesma roupa que eu usava quando eu era adolescente. Eu comecei a perceber Deus fazendo uma cura, tipo, era eu cantando, cara, tudo aquilo que eu tinha vivido na minha adolescência, sabe? Um cara de 50 anos vestido como esse mesmo cara era aos 15. E, cara, meu olho tá inchado de tanto chorar e eu tô cantando a minha alma. Então eu percebi Deus fazendo algo através da minha edificação pessoal. Às vezes a gente não percebe como a nossa edificação pessoal pode edificar a vida de outros. Né? De você estar inteiro e você poder inspirar pessoas. Porque aí já não é mais um lugar de você dizer para os outros o que eles têm que fazer. É um lugar de, cara, eu estou tratando da minha vida. Então, assim, eu estou precisando cuidar de mim. Eu estou precisando olhar para áreas da minha vida que eu nunca dei atenção, talvez porque doecem demais. Sabe? Eu estou precisando de um tempo longe disso tudo. E talvez isso inspire pessoas a entrarem em contato com essas áreas da vida delas, sabe? Eu não sei o que Deus vai fazer através disso, só no futuro a gente vai descobrir o que ele fez através disso tudo. Mas aquela música que parecia meio sem sentido para mim em 2022 fez todo sentido em 2023. E eu tive algumas experiências que eu precisaria de uns 4 podcasts para contar tudo que aconteceu nesse tempo. Porque nesse tempo a música foi lançada no dia em que eu fui visitar minha mãe em Brasília. E eu estou me vendo dormindo na casa da minha mãe, numa cama de criança, que a minha sobrinha saiu do quarto dela, foi dormir no quarto dos pais dela com meu irmão e a minha cunhada. E o quarto ficou para mim. Então eu estou dormindo numa cama de criança, na casa da minha mãe. Parecia demais em Brasília, a cidade da qual eu nasci. A minha música eu lancei ela, eu estava à meia-noite do lançamento da música, eu estava deitado nessa cama, sabe, usando uma roupa do meu irmão, tipo, na casa da minha mãe. Eu falei, cara, coisa familiar, Deus trazendo. Foi muita cura na minha vida, sabe? Esse tempo tá sendo ainda, né? A gente ainda está em começo de outubro aqui, quando a gente está gravando esse podcast. Eu ainda estou vendo muita coisa acontecer. Sabe? Eu tenho certeza que vai fazer um efeito tremendo. Porque primeiro fez em você. Tudo que primeiro é em nós, aí a gente pode produzir isso para outros. Exato, tem que ser verdade. Tem que ser verdade. A verdade é essa, tem que ser verdade. Mas também o povo está cansado, né, Rodolfo? De não uma verdade que não existe. Então isso é importante, porque Deus traz cura para a gente curar. E a gente, às vezes, pensa que já está curado, né? Esse é o perigo, né? Exatamente. 100%, mas 50 anos agora? Exatamente. Curado. Mas quando a gente se coloca na mão dele, é sempre assim. Porque a gente está sempre também ferido. Então, tem que estar sempre curando também. E Deus não tem problema nenhum de curar a nossa criança. Eu tive uma experiência quando meu pai faleceu, que foi uma das experiências mais poderosas que eu tive com o amor de Deus e esse cuidado de cura de Deus. O meu pai, ele é do sertão da Paraíba e meu avô e minha avó se divorciaram quando ele era adolescente. E meu pai sofreu muito. Ele se sentiu rejeitado pelo pai dele. Meu avô, né? Ele veio a casar depois e teve uma outra família e meu pai se sentia muito rejeitado. Meu pai tinha essa ferida dentro dele. Toda vez que se falava do meu avô, meu pai virava um menininho de 10 anos
sabe? Que sofria, que se sentia rejeitado. Ainda que eu tivesse visto meu avô a vida inteira nas férias, meu avô estava por ali sempre, meu pai se sentia assim. E meu pai, então, em 2003, se eu não me engano, 2002, meu pai foi diagnosticado com câncer e ele passou a tratar, até que em 2007 esse câncer espalhou pelo corpo dele todo e ele estava muito mal já no hospital, quando meu avô soube que meu pai estava no hospital. Meu avô estava com 94 anos, ainda morava no sertão. E meu avô incomodou o pessoal lá da família dele todinho, que ele queria ver meu pai de qualquer jeito. Tem que ver o Manel, tem que ver o Manel. E meu avô, então, eles pegaram um carro, saíram da cidade lá, que é em Sousa, na Paraíba, dirigiram umas 7 horas até Recife para pegar um voo para ir para Brasília. Chegaram em Brasília sexta-feira à noite. No sábado eu levei meu avô para ver meu pai. E meu pai estava muito mal. Ele estava o tempo todo dopado de morfina, ele só ficava apagado o tempo todo, acordava, falava nada com nada e apagava de novo. Estava muito mal já. E meu avô foi lá no hospital de manhã, olhando para meu pai acordou e olhou para o pai dele. Olha só. E ficou, pai, o senhor está aqui. Meu pai não sabia, o Que meu pai ele não sabia alegria se era um pra delírio, ele. se era verdade, né? E meu avô ali com ele, passou o dia inteiro com ele. Eu lembro que na hora do almoço foi resolver umas coisas. Quando eu voltei, estava meu pai dormindo e o meu avô dormindo do lado dele. Que Sabe? O pai, eu lindo. nunca tinha visto essa cena, sabe? Do meu pai dormindo e o pai dele dormindo do lado. E eu falei, cara, Deus está fazendo algo aqui. Uau. E o voo do meu avô de volta para Recife era no domingo ao meio-dia. Passamos de manhã no hospital, porque meu avô queria ver meu pai antes de ir embora. E eles choraram juntos ali, meu avô teve ali, despediu do meu pai, meu avô pegou o voo ao meio-dia e meu pai faleceu às 3 da tarde. Meu Deus, olha que coisa linda. Deus preparou Agora o esse detalhe é homem. esse, era dia dos pais. Uau. Meu pai passou o dia dos pais com o pai Com o dele. pai. Parece que Deus Meu segurou meu pai Deus, é para lindo ele passar o dia dos pais com o demais. pai dele. E então meu pai partiu, sabendo que era amado, sabendo que não era rejeitado. Ou seja, uma pessoa de 67 anos, era a idade que meu pai tinha quando faleceu, teve a sua criança curada, Teve, sabe? realmente. E assim, e a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus de dar esse presente a ele, sabe, para ele ir em paz. Eu vi meu pai partir como um rico, com os filhos, com a esposa, com a nora, a Ali estava lá, com todo mundo ao redor, sabe? Depois de ter dado tchau pro pai dele, Meu sabe? Tipo assim, Deus. eu vi uma história Olha muito que linda. Deus preparou, Deus programou tudo. Como é que pode uma pessoa já com essa idade Ser chegar curado ali, ser como curado uma e criança, no mesmo dia, né, Deus levar tranquilo. tranquilo. Deus, o amor de Deus Quando eu, é sem medida. quando eu comecei a fazer as contas na minha cabeça, é claro que quando veio a notícia, olha, ele veio a óbito, é claro que a gente se despedaça, chora, porque Lógico, você está na a intensidade do perca não é cuidado, fácil. aquelas últimas semanas ali, É. muito intensa, muito junto, sabe? Eu agradeço a Deus até por isso, porque eu tive a oportunidade de amar meu pai como eu nunca amei na vida, nos últimos dias dele, sabe? De, tipo, da gente deixar tudo limpo entre a gente, sabe? Tudo que precisava ser dito, todo eu te amo, toda oração, sabe? A gente teve muita intensidade nisso. E é claro, a gente chora muito naquela hora, mas depois eu comecei a fazer as contas. E começou assim com uma coisa, a pessoa falei, meu Deus, eu perdi meu pai no dia dos pais. Só que aí eu comecei a pensar, o meu pai passou o dia dos pais com o pai dele. Pai dele. Aí eu não conseguia mais Meu nem chorar. Porque eu Deus, falei, é uau, forte. olha o que Deus fez, sabe? Veio força, Tremendo. sabe? Veio um ânimo, veio uma esperança. E uma certeza de que meu pai está cuidado e que está com o Senhor, sabe? De tipo, Exato. da gente ter essa Não certeza que eu vou importa o encontrá-lo tempo, de né, novo. Rodolfo? Não É, importa o que foi feito, o que aconteceu. Se não conviveu. Esse momento é especial, é. né? Porque Deus preparou tudo. É um momento eterno. E É um momento agora eterno. Ele está fazendo na tua vida. Sim, Meu Deus, isso é lindo. Porque é importante, Rodolfo, você falar sobre isso, porque muitas pessoas que nos ouvem acham assim, nossa, mas o Rodolfo ele prega a palavra, ele já está trabalhando, fazendo a obra de Deus, é um homem de Deus. E as pessoas às vezes escondem isso, que ela precisa, Deus está tratando com precisa de ela cuidado. e precisa de cuidado. E outra, por que não você se colocar nos braços do Pai e dizer: eu preciso de cura? Eu preciso de cura. Só lembrando aqui,
né? Eu tive com o Benihim aqui em Nápoles há alguns anos atrás, acho que foi 2015, não, 2000 e, acho que foi 2016, 17. Uma amiga minha trouxe ele ali em Nápoles. E o Benihim, ele falou assim, nos 3 dias, a minha amiga, ela teve um sonho que o Benihim estava entrando na igreja dela. E o Benihim nunca entrava em igreja, só nas cruzadas, né? Aí ele falou que ele queria falar com a liderança, com os líderes. E aí ela falou, Silvia, o que você acha? Será que é Deus falando que é para mim ficar com o Benihim, como um homem de Deus na minha vida, cobertura, essas coisas? Aí ela falou, imagina o Benihim na igreja. Mas acontece que foi isso que aconteceu. No outro dia, o Benihim lá no púlpito, a gente do lado, ele falou assim, pastora Carmen, amanhã eu quero um encontro com os pastores na tua igreja. E ele foi. Ele foi na igreja dela, que é num dos quarteirões perigosos de Nápoles, atravessa Nápoles inteira, mas ele foi. Quando ele chegou lá, ele falou algo, ele falou assim, olha, quem são os pastores aqui, tempo integral? Na Itália não existe, né? Eu até acho bom, que eles trabalham. Todos trabalham. E aí ele falou, mas eu vou fazer uma consulência com vocês, quer dizer, eu vou abrir o meu coração para vocês. Olha, o que aquele homem falou, eu estou falando do Benihim, que aquele homem falou ali pra gente. Isso, sim, não foi proibido gravar, foi gravado, todo mundo com câmera, não pediu nada. Ele contou toda a história que tinha acontecido da separação dele com a esposa. Ele contou toda a história em detalhes, em detalhes. Ele disse, a minha esposa, eu fazia cruzada e a minha esposa estava no chão, que nem um cachorro, latindo no chão. Não ouvi isso de alguém, ouvi do próprio Benihim cara a cara. Sim. E ele disse assim, que aí ele falou, olha, eu estava fazendo isso, só que ela decidiu, tive que levá-la para uma casa de repouso, e ela tomou todos os tranquilizantes, todos os remédios que você possa imaginar. E ela ficou 8 meses dopada. Aí ela pediu o divórcio. Aí foi aquela situação que todo mundo inteiro já sabe. Nada ele conseguia com ela. Aí nesse ponto aí, muita gente, né? Ele disse ali que um dos pastores mais conhecido que todo mundo conhecia de televisão, ele contou, pediu ajuda, no outro dia ele contou lá, né? Sabia de quem falava. Então ele estava com bronca de pastores. E foi um líder de louvor que ajudou ele e aquele senhor que canta lá com ele a recuperar. Mas até aí todo mundo já tinha falado dele. Claro. Todo mundo queria o Benihim, sabe? No lugar do Benihim, né? Então, e aí então começou a inventar as coisas. Só que eu entendi, eu falei, não, esse homem está falando isso. Quer dizer, um homem que o mundo inteiro conhece, ele está falando de coisas graves. Ele falou, minha esposa ficou assim porque o pai dela adulterou 5 vezes um homem que tinha a maior igreja na Flórida. E ela ficou, ele foi contando. Meu filho foi para droga, estava lá o filho, mandou chamar o filho. Esse filho meu estava na droga, minha filha estava na Brother usando droga, meu cunhado morreu com overdose, as minhas cunhadas se desviaram, porque o choque que a minha esposa tinha tomado do pai ter esse escândalo. Gente, eu estou falando uma coisa que eu ouvi dele, que foi gravado, não é uma história que eu li, que eu fiquei sabendo. Eu ouvi próprio do Benihim, cara a cara. E aquilo ali, eu falei, o quê? Uma posição dessa, ele disse assim, olha, o diabo durante 40 anos não tocou na minha vida, mas o dia que ele tocou, fez isso, pôs minha filha na droga, pôs meu filho não sei o quê, mas hoje recuperou tudo, ele casou de novo, né, todo mundo sabe, casou de novo com a mesma mulher, e o sogro dele foi, e quem fez foi o Renan de Blon, que fez o casamento, ok, tá recuperado aí, eu precisava até essa parte. Mas o que eu queria te falar era isso, como que um homem daquele teve coragem, sabe? E muitas vezes a gente, na posição que a gente está, a gente não tem coragem de falar o que está acontecendo. Eu preciso de cura. Muita gente acha assim, como você precisa de cura? Mas você já é pastora, missionária, ou pastor, o pregador, o cantor. Gente,
ela vem, a cura precisa. Sim. Se a gente não parar para isso e deixar que Deus, permitir que Deus mesmo faça algo desse jeito, faz você voltar lá, ó, na tua infância, ser uma criança dentro da casa da sua mãe, sentindo. E, Rodolfo, a música sua, eu ouvi. Uhum. Eu quero dizer aqui, diante de todos, essa música, ela vai tocar uma geração. Uhum. Uma geração que está se suicidando, uma geração que está doente, jovens que estão doentes sem saber o que fazer. Então, vai trazer uma cura tremenda para essa geração. Quando você estava me contando isso, o Espírito Santo estava me falando que é isso que vai acontecer, porque não é que é uma música melancólica, é uma música verdadeira do que eles estão passando, uma dor que eles estão passando e a dor que você passou, isso é importante. Uhum. Deus permitir você passar por isso, por algo muito grande que está para vir aí. Eu creio. Em nome de Jesus, eu E Deus creio. opera nisso quando a gente se torna vulnerável, né? Teve um foco de avivamento nos Estados Unidos, eu creio que foi ano passado, ou foi esse ano. Eu também não me lembro do nome da cidade, mas eu sei que começou na capela de uma universidade, que eles estavam tendo um culto lá, daqueles jovens, aqueles universitários começaram a orar, e então começaram a confessar pecados e começaram a pedir perdão uns aos outros. E esse culto demorou semanas, sei lá. Quase que eu fui lá também. Foi, muita gente que eu conheço foi lá, porque não parava. Ou seja, Deus opera poderosamente quando a gente expõe a nossa dor, quando a gente abre o nosso coração. Porque tem um treco assim, o Luiz Hermínio, né, meu pastor, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz, Deus não promove pessoas, ele promove a verdade. Então, se você quiser ser promovido, promova a verdade que você vai ser promovido junto com ela. Sim. Sabe, seja verdadeiro, seja humano, sabe? Deus nunca precisou de um super-homem para fazer tudo que ele quer. Muito pelo contrário, ele sempre usou pessoas extremamente vulneráveis, que tinham até certas crises de identidade. Moisés tinha certas crises de autoestima, Gideão tinha crise de autoestima, o primeiro rei de Israel, Saul, Davi. E a lista é gigantesca, de gente incapacitada, de gente que seria a última da lista para você escolher. Foi exatamente aquele que Deus escolheu para fazer a obra dele. Eu acho que fica mais fácil ver Deus quando é através de um improvável. Sim, de improvável. E é isso que Deus precisa de homens e mulheres assim, que o coração é aberto a todos. Se você me ama, você vai me amar assim. Deus me ama assim. Como que eu não posso esconder, fazer de conta que sou outra pessoa? E esse amor? Você tem que me amar assim, está difícil. É o que eu falo sempre, o relacionamento com as pessoas, com tudo, tem... Às vezes aqui, com o meu trabalho aqui, as pessoas vêm e falam assim, olha, Deus mandou eu vir aí trabalhar com você e tal. Nunca deu certo. Porque daí ele chega aqui, ele quer trabalhar do jeito dele. Sim. Fala assim, Senhor, agora eu quero pessoas que vêm e falam assim, Deus falou para mim que eu tenho que amar a Silvia. Aí é diferente. Porque vindo amando Deus, todo mundo já vem, né? Porque é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Claro que tem que amar Deus. Então não é importante para mim ele chegar aqui amando Deus. Isso é um fato. É uma identidade. Sim. Mas e a Silvia, hein? A Silvia no caminho é difícil, hein? Será que ele vai conseguir amar a Silvia? Então, vai ter que, da hora que acorda, da hora que dormir, para ver, né, os passos. Então, isso é importante. A gente amar, a gente tem que caminhar junto, a gente tem que ver os defeitos e continuar, né? Eu creio, Rodolfo. E essa complexidade da personalidade de cada um, né, ela torna todo mundo muito mais interessante, né? Porque se você for só escolher gente perfeita para você andar, você não vai andar com ninguém, né? Nem consigo mesmo você vai conseguir andar. Então, quando a gente abraça a peculiaridade de ver a beleza de quão complexa é a vida de alguém e você amar esse mundo todo que é a vida dessa pessoa, com suas qualidades, com as suas falhas, com as suas dificuldades, e você conseguir, cara, perceber que existe uma beleza nisso que é ímpar, né? Que é ímpar, que faz a gente ser único, né? Uma história diferente da outra,
mas todo mundo sofre. Aí qual é a pior dor do mundo? É a dor que você está sentindo na hora. Aquele momento, às vezes Aquela é é uma a pior do formiguinha mundo. para mim, É, mas para você é um elefante, né? exatamente. Então eu preciso entender Sabe quem está isso. passando, é. Exato. Sabe, quando eu estava... Deus me deu uma palavra, que foi a única coisa que eu preguei esse ano, foi o único compromisso que eu assumi, que foi com a igreja lá que eu congrego. Na passagem quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda, tem algo naquela passagem que eu sempre ouvi e até já preguei. Quando Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? E ao invés do cara responder sim, tipo, o cara diz, toda vez que a água é agitada, vem alguém e desce antes de mim, porque eu não tenho ninguém que me leve lá. 38 anos, 38 anos. Meu E a gente Deus. sempre fala, poxa, esse cara não tinha fé, poxa, esse cara estava tão cego para quem estava ali do lado dele, não estava percebendo que era Jesus, a pergunta não foi essa. Só que nesse dia, o Senhor me abriu os olhos para um fato, ele respondeu a coisa certa. Sim. Porque na presença de Deus, a nossa verdade aparece. E Jesus chegou para aquele cara e falou, você quer ser curado? E o cara falou qual era o maior problema dele, não é ser paralítico, o problema é não ter ninguém. O problema é ser soca. Exato. Meu problema é ver todo mundo indo na minha frente e eu não tenho ninguém que me leve. Sabe? Tipo assim, talvez essa solidão seja muito pior do que ser paralítico. Ninguém ali, né? Ninguém chegou nenhuma vez ali. Então, Falou, vou ficar com você aqui então até... estava aqui Jesus, que é a água, que é o anjo, que é o ajudador, que é tudo. Pronto, prazer, eu sou tudo que você precisa. Né? Exato. Por isso, muito lindo essa maneira, porque de entender, porque na verdade tinha tantos lá, né? Poxa, alguém podia dizer. Não, eu tô falando, tinha tanto para Jesus curar. Por que Jesus foi falar com ele? Justo mesmo. Você está vendo como é especial? É que nem a mulher no caminho da multidão, a mulher que o filho morreu, né? A viúva de Naim. Ele agiu com íntima compaixão, porque ele sabia que a mulher ali, já viúva, já não tinha, né, não tinha valor nenhum. E o filho era tipo o último evento que ela ia fazer, era levar fazer aquele enterro. E Jesus olhou com íntima compaixão, não para ressuscitar o menino, para que todo mundo visse que era importante, não, mas para ela, falando, ela não vai ficar só, ela não vai, esse aqui não vai ser o último evento dela. É demais, quando a gente entende o que Jesus faz. Como ele se importa. Como ele se importa. É que ele conhece a nossa real dor. Amém. O Senhor conhece a nossa real dor. Muita coisa que a gente chama de... eu me lembro de ter visto isso num livro. Um pastor estava aconselhando um casal de jovens que tinha caído em adultério e a menina estava grávida. E aí ele virou pro cara e disse, então, me conta aí qual é o problema de vocês. Aí o rapaz falou, então, eu fui pra casa dela, eu não aguentei, a gente transou e ela tá grávida. Aí o pastor, não, eu não perguntei isso, perguntei qual é o problema. O cara, o problema é esse, ela tá grávida, a gente não é casado. Esse é... Não, ele falou, qual é o teu problema? E aí o cara começou a chorar e começou a abrir o coração, falou, eu sou um fraco, eu não sei dizer não, eu não consegui... Aí o cara, agora a gente está entrando no teu problema. A mulher na beira do poço de Samaria é uma história fantástica disso. Quando a mulher está falando de uma água que ela quer, Senhor, me dá dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscá-la, porque é um sofrimento. A mulher, eu tenho que vir aqui buscar água, me dá dessa água viva. Aí Jesus, então vamos mexer no seu problema, não é água. Chama o teu marido e vem cá. Né? Ela não tem um marido. Tá aí, disseste bem, não tem um marido. Esse é o problema. Isso. O problema não é o caminho da água, o problema é a vergonha que você tem, que te faz vir ao meio-dia buscar essa água. Exato. Quando não tem ninguém fazendo isso. Então ele cura a raiz do nosso problema, ele vai na raiz da nossa história. E sabe, e voltando para a primeira pergunta que a senhora me fez, é isso que eu estou experimentando nesse ano, sabe? Tipo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava numa banda de rock, 2001,
ele vem, pum, ele me entrega amor, ele me cura da enfermidade que eu tinha na hora, ele me liberta das drogas que eu usava na hora. Peraí, nós vamos fazer a segunda parte. Temos que fazer. É demais, Temos demais. que fazer. Gente, nós vamos terminar aqui esse podcast, mas nós vamos ter a segunda parte, tá bom? Não perca. Olha o que Deus está fazendo aqui. Quero que você se inscreva no nosso canal aí, Boni TV, né, no YouTube. E nós vamos agora para a segunda parte. Vai ser uma bênção na tua vida. Não deixa de escrever. Um beijo, até mais. Até daqui a pouco.